Boa tarde, meninos. Hoje a gente vai falar sobre área e assim vocês vão responder as questões que eu passei para vocês no decorrer dessa semana. Então vamos começar pela área do retângulo, certo? Como que eu calculo a área de um retângulo? Então vamos pensar. Eu tenho um retângulo aqui, certo? E neste retângulo, eu tenho o lado de baixo que eu chamo de base e tenho aqui a minha lateral que a gente chama de altura. Então, aqui é a base do meu retângulo, certo? E aqui é a altura do meu retângulo, certinho? Então, a minha área, ela será, a área é igual a base vezes a altura, certo? Agora, vamos aprender a fórmula da área de um quadrado. Então, aqui eu tenho um quadrado. Em um quadrado, todos os meus lados são iguais. E aqui também a área será base vezes a altura. Só que aqui no meu quadrado, todos os lados são iguais, não é verdade? Então, eu posso chamar tanto a minha base quanto a minha altura de L. L de lado. Então, a área vai ficar L vezes L. E L vezes L é L ao quadrado, certo? Agora, vamos aprender a fórmula para calcular a área de um triângulo. Se vocês olharem aqui no retângulo, aqui atrás, se eu dividir esse retângulo ou quadrado ao meio, eu formei um triângulo, não é verdade? Ou seja, a área do triângulo é a mesma coisa da área do meu retângulo dividida por 2. Ou seja, a área é base vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho um triângulo. Em um triângulo, eu tenho a base e tenho a altura, certo? E a minha área vai ser base vezes a altura dividido por 2, certinho? Aí, nós também vamos aprender a calcular a área de um trapézio. Como que vai ficar a área de um trapézio? Olha só. Que existe 3 tipos de trapézio, não é verdade? Então, eu posso classificar o trapézio de 3 maneiras. O meu primeiro trapézio vai ser este trapézio aqui. O meu segundo trapézio. E aqui o meu terceiro trapézio. Vamos ver qual é a diferença de um do outro. Este meu primeiro trapézio aqui, se vocês observarem, ele tem um segmento que é perpendicular à base, ou seja, aqui está formando um ângulo de 90 graus. Então, neste primeiro trapézio, eu tenho este segmento que a gente chama de altura, e aqui é uma base maior e aqui é uma base menorzinha. Já neste outro trapézio aqui, meninos, eu tenho uma base menor, uma base maior e eu tenho aqui 2 lados iguais, certo? E para me encontrar a altura dele, eu vou ter que traçar um segmento onde seja perpendicular com a minha base e aqui sim será a minha altura. Então, a diferença do primeiro trapézio para este segundo trapézio é o seguinte: esse trapézio aqui, ele tem todos os seus lados diferentes, certo? Só que ele tem um lado perpendicular à base, ou seja, ele tem um ângulo retângulo aqui. Então, ele é chamado de trapézio retângulo. O meu segundo trapézio, ele tem 2 lados iguais. Então, como acontecia lá na classificação de triângulos, né? Quando eu tinha triângulos com 2 lados iguais, ele era chamado de triângulo isósceles, lembra? Então, aqui também o meu trapézio vai ser chamado de trapézio isósceles, certo?
Já esse aqui, ó, eu desenhei ele bem esquisitinho. Aqui eu vou colocar uma medida de 2, aqui eu vou colocar uma medida de 3, aqui eu vou colocar uma medida de 5 e aqui eu vou colocar uma medida de 4. Para quê, professora? Para vocês identificarem que todos esses lados são diferentes. Quando todos os lados são diferentes, como lá na classificação do triângulo, né? Quando você tinha o triângulo com todos os lados diferentes, mais ou menos igual esse aqui, como que a gente chamava esse triângulo? Chamava ele de triângulo escaleno. Aqui também, este trapézio é chamado de trapézio escaleno, certo? Então, aqui na classificação dos triângulos, né? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, é chamado de triângulo retângulo. Quando eu tenho dois lados iguais, é chamado de triângulo isósceles. Quando tem todos os lados diferentes, é chamado de triângulo escaleno. E ainda existe outro, né? Aquele que tem todos os seus lados iguais. E esse é chamado de triângulo equilátero. Lembra? Beleza, então classificamos aqui os triângulos, classificamos o trapézio, certo? Só para revisar mesmo a matéria, porque aqui a gente está trabalhando com área, né? Então aqui eu já mostrei para vocês a área do retângulo e a área do quadrado, vocês viram que é basicamente a mesma coisa, né? Uma e a outra, e coloquei também para vocês a área do triângulo, certo? E agora nós vamos aprender a calcular a área desse trapézio. Mas aqui nós já estudamos um pouquinho sobre a classificação deles, mas como que eu vou calcular a área deste trapézio, né? Então, a área do trapézio é o seguinte, meninos, note que eles têm duas bases, uma base maior e uma base menor. E a área do trapézio, ela é calculada da seguinte forma: a área do trapézio é igual à base maior vezes a base menor, né, o produto de suas bases, vezes a altura, e isso tudo dividido por 2, certinho? Assim que eu calculo a área de um trapézio, certo? E vocês também precisam aprender a calcular a área do losango, tá? Para fazer os nossos exercícios. Então, o losango é aquela figura geométrica que tem todos os lados iguais. Só que ele não... Mas por que, professora, ele não é um quadradinho? Então, professor, o losango é um quadradinho? Isso, mais ou menos isso. Só que no quadrado, além de ter todos os lados iguais, as figuras precisam ter todos os seus ângulos do cantinhos medindo 90 graus. E aqui no losango isso não precisa acontecer. Pode acontecer? Pode. E aí ele vai ser um quadradinho. Todo quadrado é um losango? Sim, porque todos têm todos os lados iguais. Mas todo losango é um quadrado? Não, só é um quadrado aquele losango que tem os ângulos do cantinhos medindo 90 graus, certo? Como eu não tenho certeza e esses ângulos nem precisam estar medindo 90 graus, então aqui, para me colocar o formato de ângulo, eu vou usar este formatinho aqui, tá? A única coisa que a gente sabe é que os ângulos opostos aqui serão iguais e os lados são iguais, né? Mas o ângulo não precisa ser 90 graus. Como que eu calculo a área desta figura? Vai ser o seguinte, olha só, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Como assim, professora? Diagonal maior e diagonal menor, né? Então, vamos ver aqui quem é essa diagonal. Isso aqui é igual à área. Então, quando você traça um losango, olha o que acontece. Você terá aqui duas diagonais, meninos. Essa diagonal e essa diagonal. Então, uma será a sua diagonal maior e a outra será a sua diagonal menor. Se caso, né, este ângulo for 90 graus, o que vai acontecer? Essas duas diagonais serão iguais, mas não tem problema. Você vai colocar diagonal vezes diagonal dividido por 2, tá? Não tem problema nenhum, você vai encontrar a resposta do mesmo jeito. Se aqui você quiser brincar um pouquinho com o losango, você pode definir ou deduzir a área desse losango calculando a área aqui, ó, de 4 triângulos. Tá vendo que ele forma 4 triângulos?
Ó, um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos. Calcula a área de um triângulo aqui e multiplica por 4. Você vai chegar nessa fórmula aqui também. E por último, para a gente concluir aí, eu tenho a área do círculo. Como que eu calculo a área do círculo? Olha só, eu tenho um círculo, né? E nesse círculo eu tenho um segmento que liga o centro até a extremidade. E esse segmento a gente chama de raio. Isso aqui vocês já viram, certo? Segmento nós chamamos de raio. Então, para me calcular a área desse círculo, é muito tranquilo. É só multiplicar π vezes raio ao quadrado. Professora, beleza, o raio eu sei. O raio é aquele segmento que liga o centro até a extremidade, tranquilo. Mas quem é o π, professora? O π é um número irracional que a gente vai utilizar aqui 3,14 como valor de π, certinho? Só que essa parte de círculo aqui eu não abordei muito na lista de vocês não, tá? Só coloquei aqui mesmo a nível de conhecimento. O que vocês precisam ficarem ligados aí é na área do retângulo, na área do quadrado, na área do triângulo, na área do trapézio e na área do losango. E assim a gente consegue fazer todos os nossos exercícios. Certinho, meninos? Vamos dar uma olhadinha na nossa lista? Olha o que acontece aqui na nossa lista, meninos. Prestem bem atenção. Eu tenho aqui a número 1. Paulo, ao construir a sua casa, gostou dessa planta. Eu quero saber qual é a área ladrilhada. Eu quero saber, então, qual é o valor da minha área ladrilhada. Então, eu quero saber a área desses quadradinhos que estão pintados aqui de laranjado. Então, como que vocês vão fazer esse exercício? Vocês podem calcular a área deste retângulo maior e depois tirar essa área da piscina, que é a área deste retângulo menor, e depois a área do vestiário, certo? Vocês têm as medidas aqui, então é só fazer o cálculo. A questão número 2. Para cobrir cada metro quadrado do telhado, serão usados 20 telhas. Então, para cobrir um telhado com as dimensões indicadas na figura, serão necessárias quantas telhas? Então, vocês precisam calcular a área desse telhado, vocês têm já a base, vocês têm aqui a largura, só calcular 10 vezes 4, você vai encontrar 40 metros quadrados, certo? Se para cobrir cada 1 metro quadrado você utiliza 40 teias, e para 40 metros quadrados vocês vão utilizar quantas teias? A próxima. Em uma loja de arte, a moldura de um quadro do estrada abaixo tem a largura X. Quando X é igual a 10 centímetros, qual é a área da moldura? Então, eu já estou dizendo para vocês qual é o valor de X, é 10. Então, aqui no lugarzinho de X, vocês vão colocar o quê? Vocês vão colocar 10. Então, aqui 10. Então, o que vocês podem fazer aqui? Vocês podem calcular a área maior, que é a área aqui, de fora desse retângulo maior. Se esse X é 10, então aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Então, aqui eu terei de altura 50, mais 10, que é esse pedacinho aqui de cima, mais 10, que é esse pedacinho aqui de baixo, certo? Então, encontrei a minha altura total, que é 50 mais 10 mais 10. Pronto, encontrei uma altura aí de 70 centímetros, certo? E de largura, eu tenho 30, que é o meinho, mais 10 aqui da lateral, mais 10. Então, encontrei 50, certo? Então, você tem essa dimensão de fora do seu retângulo maior, você tem 50 vezes 70. Então, assim você encontra o maior, beleza? Para você encontrar só essa área cinza, que é a sua área da moldura, você precisa retirar essa área branca, que é 30 vezes 50 daqui de dentro. E assim você vai encontrar somente a área da moldura. A escola, número 4. A escola vai pintar um triângulo na parede do pátio para que os alunos decorem como uma árvore de Natal. No desenho abaixo podemos ver como ficará a parede depois de pintada. Então, eu tenho aqui, meninos, como será o formato da minha árvore de Natal. 4 de largura e de altura 2,5. Com base nas dimensões da parede,
registrada no desenho, podemos afirmar que a área a ser pintada é quanto? Isso aqui é um triângulo. Você tem a base, você tem a altura. Já passei para vocês a fórmula, né, para calcular a área de um triângulo. Então, vocês vão pegar a sua base, a sua altura e jogar lá naquela fórmula que eu passei para vocês, certo? Número 5. Pedro propõe plantar árvores em seu terreno quadricular. Com base na medida dada na figura abaixo, sua área total de plantação de árvore é quanto? Aqui, meninos, muito tranquilo também, né? Porque ele disse que o terreno é quadricular, ou seja, em forma de um quadrado, né? Então, você tem aqui quanto de lado? 11. Então, você vai multiplicar 11 vezes 11, porque a área do quadrado é só você multiplicar um lado pelo outro, certo? Então, é isso, meninos. Façam a tarefa com bastante atenção, façam as continhas bem feitas. Tem muito aluno fazendo atividade de qualquer jeito, não dá para a professora corrigir, a professora não consegue entender. As fotos também, tomem bastante cuidado na hora de tirar a foto, tá bem? Então, é isso. Boa semana de tarefa para vocês.